E neste momento, vamos fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, sentindo a música adentrar os nossos sentidos, nos envolvendo nesse manancial de paz, agradecendo aos amigos espirituais que prepararam este ambiente para nos receber com tanto amor, com tanto carinho. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho de luz, que nos conduz ao Pai maior. E a esse Pai tão misericordioso, nossa gratidão por tantas bênçãos que recebemos. E assim, nesta noite, com o coração repleto de luz, vamos envolver Gilene que trará os ensinamentos na noite de hoje. Que esses ensinamentos possam falar fundo os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos cada dia nos transformar em seres espirituais evoluídos. Ser conosco Jesus, ser conosco amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, aos estudos das parábolas, essas pérolas do Evangelho, que traz para a gente ensinamentos tão maravilhosos. E hoje a parábola que nós vamos falar é das coisas novas e velhas. Parábola das coisas novas e velhas. Eu confesso que eu não conhecia essa parábola, tinha que investigar bastante. E talvez por ser uma parábola muito pequenininha, muitos passam batido por ela, né? Então tive até um pouco de dificuldade, mas consegui achar. Então ela fala o seguinte: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus, capítulo 13, versículo 52. Essa é toda a parábola. Então, justamente, por ter um versículo só, muitas vezes ela meio que desprezada. Alguns historiadores nem entendem ela como sendo uma parábola, mas é uma parábola, Ele associa o pai de família, o reino dos céus, e sempre, na verdade, toda palavra que Jesus fala tem um mar de coisas, por trás, se a gente começar a interpretar, a ver tudo que as pessoas já interpretaram, sempre, que ele falava, era um mar de conhecimentos que a gente, até hoje, tem uma interpretação, e certamente daqui a 2000 anos a gente vai estar, não sei se aqui, mas em algum lugar, ainda estudando as parábolas de Jesus, porque a gente vai crescendo o entendimento e o conhecimento. Bom, vamos entender o contexto dessa parábola. Ela foi proferida por Jesus. Tinha uma multidão na praia, e Jesus pregando. Até ele foi para um barco, para ficar um pouquinho mais distante, para conseguir todo mundo ouvir. E ele falou várias parábolas para essas pessoas. Então, a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, do grão de mostarda, a do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, eram todas parábolas falando do reino de Deus e falando para a multidão. Aí,
Jesus se volta para os seus discípulos, né, para verificar o quanto eles haviam compreendido todas as parábolas que ele tinha falado. Então, essa parábola não foi dita para a multidão, foi dita para os discípulos, né? Tanto que o versículo anterior, ele fala: entendestes todas essas coisas? Para os discípulos, né? Então, imagina, estou aqui, aí ele volta. Você entendeu, Lili, tudo que eu falei? E aí, quando os discípulos disseram sim, eu compreendi, aí ele proferiu essa parábola, né? Dizendo então que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do teu tesouro coisas novas e velhas, né? Bom, mas vamos para os elementos, né? Para que a gente entenda direitinho. Então, Jesus fala do escriba. Que era o escriba? Né? Qual era o trabalho do escriba naquela época de Jesus? Né? Qual era a importância dele? Então, o escriba era uma figura altamente respeitada na sociedade da época, especialmente no contexto religioso judaico, onde atuavam como representantes intelectuais e teológicos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles estudavam a lei mosaica. Né? Em hebraico, escriba significa escrever. Então, naquela época, eles escreviam, né? E forneciam cópias da Torá e das outras escrituras. Então, eles faziam, né? Tinha lá a lei e eles copiavam, né? Escrevia lá nos pergaminhos todos os capítulos do Antigo Testamento. Né? Hoje, né, vamos pensar assim, hoje, se eu quero saber o que está escrito lá na Bíblia, a maioria de nós já tem uma em casa, e se eu não tiver, eu entro lá na Amazon, quer dizer, a Bíblia e qualquer outro livro, né? Daí uns dias está lá na minha casa. Ou eu entro lá na internet e baixo em PDF, né? Ou eu compro lá no meio digital, né? Leio lá no Kindle. Ou eu vou no Google e falo, quero saber o que está em Isaías, ou quero saber tudo que tem em Isaías, nos capítulos. Né? Tem um map search que eu adoro, que você coloca lá o livro, o capítulo, o versículo, ou todos os versículos, né, de tal a tal, e ele te traz todas as referências de livros espíritas que se referem àquele trecho. E na época de Jesus? Não tinha imprensa, não tinha livro. Então era na mão mesmo, né? Tinha que fazer as cópias, tudo. De repente, quem assistiu The Chosen, né? O Jairo lá com aquele monte de papiro lá enroladinho. Aí um precisava de um pedacinho, ele ia lá, tacava o papiro, falava, olha, reza isso daqui, lê isso daqui. Né? Então, o que acontece? Eles se iniciam muito. Imagina, eles estão copiando. Né? Então, eles eram versados na lei de Moisés. Eles também eram conhecidos como rabino e como teólogo ordenado. Então, assim, em termos de conhecimento da lei, eram os que mais conheciam. Só que tinha um problema, eles se associavam frequentemente aos fariseus. Né? E por que é esse problema? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita. Então, assim, a gente tinha várias linhas de interpretação da lei mosaica.
cada um interpretava de um jeito. Então, a mesma coisa estava escrito, mas cada um interpretava de uma forma diferente. E os fariseus tinham a sua forma de interpretar, né? E eles eram em maioria. Só que assim, cada uma achava que o jeito que eles interpretavam era a verdade. E não admitia que tivesse outro tipo de interpretação. Então, eles detestavam. Então, eles deveriam ser, na verdade, né? Quando Jesus veio e começou os ensinamentos, começou a pregar, eles deveriam ter sido os primeiros a falar: esse é o Messias. Por quê? Porque eles conheciam cada ponto que tinha lá na lei. Mas não. Por quê? Porque Jesus interpretou de uma forma um pouco distinta, né? Os fariseus, eles se restringiam muito à palavra, né? O que estava escrito ali, a palavra. E não ao espírito da letra, né? Não procuravam entender o que estava por trás daquela palavra. Muitas vezes, até porque, se eles interpretassem de forma correta, eles iam estar se contradizendo com a forma com que eles conduziam a própria vida deles. Então, era meio que, né, deixa eu ajeitar aqui para faz de conta que eu sou santo, né? E Jesus, a gente sabe que ele não veio revogar a lei. Né? Tudo que ele fez, estava tudo escrito na lei de Moisés, que ia acontecer. Os profetas e tudo mais. Né? E só que ele trouxe a interpretação da lei de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais leve, trouxe liberdade, só que também trouxe responsabilidade. Né? Os fariseus, eles tinham muito aquela coisa de não ter que lavar a mão para comer. Ok, beleza, ok, lavar a mão para comer, né? Mas eles achavam que eles iam contaminar a alma. Aí Jesus veio e falou: ó, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, tinha essas divergências. E aí, quando Jesus fala, né, todo escriba é instruído acerca do reino dos céus, ele deixa claro que o papel do escriba é profundamente importante. Por quê? Porque era o escriba que divulgava a lei. Né? Mas precisava ser de forma adequada. Né? Eles tinham um papel extremamente importante. As crianças iam para a sinagoga para aprender, e é aqueles que aprendiam, que tinham mais desenvoltura, aí passavam para um nível maior e maior até chegar no alto escalão lá da sinagoga. E todo sábado as famílias iam para a sinagoga para aprender sobre a lei de Moisés. E eram os escribas que ensinavam. Então, é um papel extremamente importante. Então, eles tinham esse papel de levar, né, a verdade da lei de Deus, só que daí eles meio que, né, desviavam da missão, né, que eles tinham e adotavam algumas atitudes até que hipócritas, né? Porque falavam alguma coisa e agiam de outra forma. Em várias passagens do Evangelho, a gente vê Jesus criticando a atitude deles, né? Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
interpretação que eles davam no reino do céu era equivocada, né? Ai de vós, escribas e fariseus, e sempre ele colocava, né? Escribas e fariseus, porque os escribas acabavam seguindo a interpretação dos fariseus. Hipócritas que limpais por fora o corpo e o prato e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Né? Então, se a gente for lendo lá os evangelhos, Jesus sempre criticava essa atitude, a atitude deles, não o que eles faziam, que era muito relevante, né? E por que Jesus relaciona os discípulos com os escribas? Porque os discípulos teriam a mesma função dos escribas, que é de revelar, de ensinar, né? De mostrar a verdade das leis de Deus ao povo. Então, eles não podiam deturpar as interpretações daquilo que Jesus estava falando. Por isso que Jesus... Vocês entenderam? Vocês entendem o que eu estou falando? Porque depois vocês vão ter que replicar isso. Né? Vocês vão ter que explicar na hora que tiver que explicar. Então, vocês estão entendendo? Né? Os discípulos, eles tinham a responsabilidade de proclamar essa verdade, né? Principalmente essas reveladas através das parábolas. Porque, como eu falei na outra palestra, Jesus falava através de parábolas, porque assim, a parábola, a historinha, cada um entende dentro do seu grau evolutivo. Né? Se a gente estudar uma parábola hoje, a gente vai entender. Se daqui, e é óbvio, né? Se a gente continuar estudando os ensinamentos, aí a gente volta na parábola, você fala, nossa, eu não tinha tentado para esse detalhe. Não que a sua primeira interpretação esteja errada, mas a gente vai crescendo o entendimento da parábola. Né? Cada hora a gente entende um pouquinho mais. Por quê? Porque a luz, quando é muito forte, ela ofusca. Se Jesus mandasse ver a verdade logo nua e crua, né? Não ia. Aí você fala, nossa, o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. Mas quando ele coloca em parábolas, aí cada um vai absorvendo aos poucos o ensinamento. Né? Tanto que ficava aquela multidão ouvindo Jesus falar. E aquilo ia calando fundo no coração. Né? Então, os discípulos seriam os mestres do Evangelho. Então, era muito importante que eles aprendessem com os escribas, né? Que sabiam de cor e salteado lá todos os livros, os versículos e os capítulos. Bom, e o tesouro? O que tem a ver esse tesouro? Porque ele fala que todo escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do teu tesouro. Se a gente pensar, né, lembrar que todo o ensinamento de Jesus é para o nosso espírito eterno, que não tem nada de matéria no ensinamento de Jesus, né, de material, porque ele está falando para o nosso espírito. Então, o tesouro não pode ser um ouro, a prata, as joias. O que são os tesouros? São as riquezas espirituais do reino de Deus. Né? Então, é o pai de família que retira das riquezas do reino de Deus coisas novas e velhas. E o que vem a ser essas coisas novas e velhas? As riquezas
coisas novas quanto de coisas velhas. O que seriam as coisas velhas? Exatamente os ensinamentos presentes no Antigo Testamento. Né? Eles já conheciam, eram as coisas velhas, que valem. Nada na lei perde o seu valor. A gente vai dando uma nova roupagem, né? Então, essas coisas velhas do tesouro é o Antigo Testamento. E as coisas novas? É a mensagem que Jesus estava trazendo. Era essa roupagem nova, essa roupagem, né, de uma compreensão mais profunda do Antigo Testamento. Né? Então a gente olha o Antigo Testamento com outros olhos. Então, isso são as coisas novas. Jesus enfatiza bastante a importância da gente valorizar e entender essa correlação, para que a gente entenda esse processo de aprendizado nosso. Porque só assim, né, quando a gente entende esse processo, a gente vai conseguir o nosso crescimento espiritual e a edificação da nossa fé. Por quê? Porque a gente vê que é um negócio consistente. Né? Que ele foi trazendo lá, desde o comecinho, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Imagina Moisés, com aquele povo sofrido, que tirou lá do Egito, né? Aquelas pessoas amarguradas. Se ele chegasse e falasse assim: a gente tem que se amar, a gente tem que amar nosso inimigo. Alguém ia dar uma voz para ele, escutar o que ele estava falando? Então ele foi falando: ó, não pode matar, não pode roubar, tem que honrar para a irmã. Então ele falou que a gente tem que se amar de uma forma mais light, dizendo exatamente o que é que tinha que fazer. Aí Jesus veio e falou: então a gente tem que se amar. Mudou alguma coisa da lei de Moisés? Não, ele só ampliou um pouco mais o conceito. E ainda tem que amar o inimigo. Né? O olho por olho, dente por dente. O que acontecia? Se uma pessoa ia lá e matava, roubava, que seja, uma ovelha lá da outra família, o que o cara lá da outra família vinha? Ele matava o filho. Aí ele disse: não pode. Se ele roubou a sua ovelha, você só pode roubar a ovelha dele. Porque se ele falasse assim: tem que perdoar, alguém ia dar ouvido para ele? Não ia. Né? Então, é isso que a gente tem que entender, que as coisas vão sendo descortinadas para a gente na medida que a gente consegue absorver. Né? Então, por isso, as coisas velhas e as coisas novas. Então, perdi. E nos dias de hoje? Será que a coisa nova foi só ficou só no Evangelho de Jesus? O Espiritismo não seria uma coisa nova? Consolador prometido? Então a gente tem mais coisa nova. E a gente não vai parar de ver coisas novas. Porque o nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocínio, de compreensão, ela vai aumentando.
que foi o Consolador prometido, né, por Jesus, é muito bem colocado aqui em João, que diz o seguinte, ó: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogai a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-ei, porque ficará convosco e estarás em vós. É promessa de Jesus. Ele disse que mandaria o Consolador prometido, e pelo Espírito de verdade, que a gente não ia ver. Aí um pouco mais adiante, o mesmo evangelista diz o seguinte: eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, né, quer dizer, o mentor, o protetor, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos disse. Se a gente pega o livro do Evangelho, o que tem? O ensinamento de Jesus e a interpretação dos Espíritos de verdade. Né? Relembrando os ensinamentos dele com mais explicação, porque agora nós somos capazes de entender o que o Espírito de verdade veio nos trazer. E se a gente for ver, então, o Espiritismo, ele procura lembrar o que Jesus ensinou? Sim, procura. Ele ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente. Muitas coisas, né? E ele consola, ele conforta os que sofrem ao mostrar-lhes as causas e a finalidade dos sofrimentos humanos. É uma consolação isso, gente. A gente saber por que a gente está aqui, por que a gente sofre, para onde a gente vai, como é aqui, como é lá. Por quê? Porque essa verdade vai sendo revelada conforme a gente vai conseguindo construir o conhecimento dentro do nosso coração. Então, a gente teve Moisés, a primeira revelação, que trouxe, né, da forma com que aquele povo tinha condição de entender. Aí melhorou um pouquinho, veio Jesus. Aí deu uma outra roupagem. Aí passou mais um pouco, veio o Espiritismo, que também ampliou um pouquinho mais. E parou em Kardec? Não parou, né, gente? Quanto mais de coisas a gente tem? Chico, mais de 400 livros falando, explicando para a gente como é do lado de lá, como a gente precisa entender ainda mais. Divaldo e tantos outros, e não vai parar por aí. Vamos ter outros que vão trazer mais verdades, mais esclarecimentos, mais explicações. E a gente tem que estar aberto. Óbvio que a gente não vai sair acreditando em qualquer um que aparece lá no Instagram falando qualquer bobagem. Né? A gente já tem discernimento, né? Para falar, opa, isso aqui tem a ver com o ensinamento de Jesus, faz sentido, mas não é porque olhou, fez sentido, não. Porque o Espiritismo, quando foi descrito, aparecia uma mensagem aqui, uma mensagem lá nos Estados Unidos, uma mensagem lá na Europa, tudo falando a mesma coisa, então tem que ter uma consistência, né? Não dá para sair acreditando em tudo. Mas
a gente tem que estar preparado. Porque o nosso raciocínio continua evoluindo, a nossa inteligência continua evoluindo, e cada vez mais a gente vai ser capaz de entender mais e mais. Não é só isso, a obra não está finalizada. Mas nem por isso o Velho Testamento deixou de ter razão. Nem por isso os ensinamentos de Jesus tem qualquer vírgula de isso aqui é isso aqui. Se está meio estranho, precisa entender direito. Então busca uma explicação melhor. E vamos continuar. E com tudo isso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar todos esses ensinamentos e começar a construir o nosso tesouro. Aquele que a traça não corrói. Aquele que a gente vai levar para a gente para sempre. Que ninguém vai nos tirar. Porque quando a gente começa a entender, começa a fazer sentido e a gente começa a vivenciar os ensinamentos de Jesus, nós começamos a construir o nosso próprio tesouro. Que Jesus nos ilumine nesse propósito, que a gente consiga abrir cada vez mais as nossas mentes, os nossos corações, que muitas vezes não é pela mente que a gente entende, mas é pelo coração, que Ele possa nos auxiliar para que a gente construa o nosso tesouro. Que a paz de Jesus esteja conosco atualmente. Pelos ensinamentos que acabamos de receber, e vamos assim, com nosso coração repleto de amor, vamos até o Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, pedindo a Ele que a tua luz, Jesus, neste ambiente se faça, que esta luz dourada possa acalentar nossos corações, iluminando nossas almas e nos dirigindo até o seu seio com tanto carinho, nos fortalecendo a nossa fé e o nosso amor, que possamos estar sempre unidos ao teu coração, envolvidos neste manancial de paz. Obrigada pelas bênçãos que recebemos nesta casa, por este Evangelho que nos conduz com muita luz e que possamos sempre estar de braços abertos, envolvidos com o teu Evangelho, para que possamos galgar luzes mais claras cada vez mais. E assim, Pai amado, pedimos que nos leve de retorno aos nossos lares e lá possamos nutrir os nossos familiares nesses bálsamos que recebemos nesta noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus.